E aí, galera, tranquilo, numa boa. Hoje meu papo vai ser livre, leve, solto, porque eu quero responder a uma das pessoas que assistiu um dos meus vídeos. Ela colocou aqueles nomes que a gente não consegue compreender, né? Então eu não sei dizer o nome, números, letras, aquelas coisas meio complicadas. Lá no TikTok, tá? Ela comentou num dos meus vídeos alguma coisa como: ah, política é a enganação, política, sei lá, é o egoísmo travestido de interesse público, e fez uma crítica pesada, eu diria até desalentada. Eu poderia dizer a ela apenas como seria um mundo sem a política, né? As pessoas resolvendo as suas rivalidades na mão, né? No tapa, como seria, mas não é isso. O que me chamou a atenção foi que, quando ela usou a expressão política, a impressão que me deu é que ela entendia que a política é algo monolítico, é uma coisa só desde sempre. Acredito que ela pensava que essa política do hoje e do agora é a política do desde sempre, para trás e desde para sempre, né? Desde sempre e desde para sempre. Estranho, né? Imagina, como se fosse se estender infinitamente. Mas eu gostaria de comentar com vocês é uma política, uma ideia de política bem diferente. Quero falar de Péricles, do tempo do Péricles na Grécia clássica, né? Século V antes de Cristo. Lá também se fazia política. E mas as distinções são assim colossais, né? Eu não vou dizer que lá era melhor, eu quero marcar as diferenças. Veja, o ateniense, o ateniense, desde sempre, desde pequeno, ele aprendeu que a pessoa e a polis, a pessoa e a cidade, a pessoa e o estado, a pessoa e a nação, claro, ele só pensava em cidade porque é cidade-estado, enfim. A pessoa e o estado, a pessoa e a cidade eram inseparáveis. Eu não podia ser uma pessoa racional, eu não podia me desenvolver senão no espaço público. Não era possível eu me desenvolver sem um diálogo. E, portanto, para que houvesse esse diálogo, esta conversa, esse crescimento no espaço público, as pessoas deveriam ser iguais a mim, para que nós, portanto, pudéssemos dialogar. Não haveria, em tese, para o cidadão, né, o cidadão, não haveria o cidadão mais e o cidadão menos. O que existia era o cidadão. Tinha problemas, claro, nós tínhamos as mulheres, as crianças, os escravos, os metecos, que não faziam parte. Mas por que não faziam parte por uma questão econômica? Não, porque não teriam, abre aspas, a racionalidade desenvolvida a ponto de poder discutir na ágora, na praça. Então não era uma questão econômica, tá? Era uma questão de entendimento, de capacidade para o diálogo, para a política, para a troca. Lembremos que o Aristóteles, ele expressando esse entendimento, ele foi dizer que para tu viveres fora da cidade, ou tu é um deus, que de nada precisa, ou tu és um animal, uma besta, no sentido de que não desenvolveu a racionalidade. Ora, com isso ele vai dizer que não há outro lugar para ser gente, para ser pessoa que não no espaço público. Percebe? Aqui já está havendo uma diferença radical do que nós entendemos hoje por política. E, portanto, ele não consegue se entender, o ateniense clássico, ele não conseguiria se entender como gente fora da política. O espaço público e o pessoal era misturado. Por que misturado? Porque nada que eu faça não vai interferir no outro, no público. E nada que o outro faça, que o público faça, nada não vai interferir na minha vida. Então, essa coisa de vida privada, né, ficar lá no seu cantinho, não era
bem visto porque tu eras quase que convocado a ir à praça pública. Inclusive, havia o ostracismo. Se o teu comportamento era considerado contrário aos interesses da cidade, da polis, do público, tu poderia ser afastado da cidade por até 10 anos. O entendimento era mais ou menos assim. Se o cidadão se reúne e decide, nós somos livres, porque nós agimos de acordo com as nossas decisões. Não existe um presidente, um governador que mande no povo. Não. O povo entendido como cidadão, né? Não. É o cidadão que manda no cidadão. Portanto, ao obedecer a todos, eu obedeço a mim mesmo. Ah, então esse era um tempo perfeito. Não. Eu estou dizendo que era a concepção muito bacana do que era a convivência no espaço público. Veja, os julgamentos. Quem eram os jurados? Quem eram os juízes? Quem era essa estrutura? O cidadão. Quem julgava o cidadão? O próprio cidadão. Como assim? Sorteava-se 500, 1000, não importa, né? Sorteava-se entre os cidadãos 500, 600 pessoas para julgar alguém. Lembram do julgamento de Sócrates? Foi 500 e poucos, né? Que foram sorteados, votaram e condenaram Sócrates. Veja, não significa que havia perfeição, nem a justiça, mas justo era, melhor dizendo, justo era o que o cidadão na polis decidia. E vejam que era muito importante a oralidade. Se discutia na fala, né? E tinha o demagogo. Hoje, demagogo chega a ser um xingão, né? Mas na época, o demagogo era aquele que tinha uma oralidade muito boa, né? Ele não era nem bom nem mal, ele tinha uma oralidade muito boa e que, portanto, ele conduzia as pessoas. E em função de falar bem, e a democracia era motivada, sustentada pela fala, quem falava bem dominava. E aí tinha um risco, porque esse demagogo, não ser do mal, como pensamos hoje, né? Esse demagogo, se ele estava equivocado, havia um grande risco. Porque se ele estava equivocado, ele falava bem, a democracia era pela fala, as pessoas votavam e ele conseguia, né? Ou conseguia votar aquilo que ele desejava. E se fosse um erro, como seria? Aqui eu quero alertar também para outra diferença. A diferença que faz toda a diferença em relação aos nossos dias. Eu falei em discussão, eu falei em estar na ágora, que é a praça, né? Na eclésia, que é lá onde vamos discutir as coisas, né? Falei em pessoas que, que são votadas para julgarem outras. Percebem a quantidade de tempo necessária para tudo isso? Então, os gregos tinham essa preocupação com o tempo para a política. Então, aquele que não tinha tempo para a política, nada era. Né? Aqueles que conseguiam trabalhar e conseguiam com isso ter tempo para a praça, esse já começava a ser melhor. Inclusive o trabalho, entre aspas, né? Não era pegar no pesado. Tinha até um certo preconceito com o trabalhador mesmo, né? Então era preciso tempo. Então, é, aquele que tinha escravos, aquele que tinha mulheres e filhos que ficavam em casa, no oikos, ficavam em casa, eles tinham tempo para ir para a praça. Isso era bem visto, isso era uma qualidade, isso era algo importante, porque para falar da política precisava compreender as coisas. Não tinha jornal, não tinha internet, né? Como é que eles iam saber? Na praça. Olha que bacana.
Encerrando, portanto, é claro que eu gostaria que nos embebêssemos desse espírito da Grécia clássica, principalmente a concepção de que eu não vivo sem esse espaço público, que é a verdade. É a verdade absoluta. Sem espaço público, nós não seríamos nada, né? Quem seríamos nós? E, portanto, essa comparação, principalmente a ideia do o espaço público, que é interessante para fazer diferença de como era e como é, e, portanto, como pode ser diferente a política do que é. A ideia do diálogo, né? O diálogo, a fala, a discussão entre iguais, onde eu não tenho a verdade, nem eu tenho a verdade, eu não sou superior, eu vou discutir. E, portanto, aquele que argumentar melhor vai levar vantagens. E a ideia de que fora da discussão nada há. E democracia é discussão. Portanto, pensemos, se nós achamos esta política muito ruim, por que não refletirmos sobre outras ideias, outras concepções de política, para que possamos refletir melhor sobre o porquê detestamos tanto esta política deste jeito que vemos. Provavelmente seja porque nós estamos nos afastando do interesse pelo espaço público e estejamos focados no espaço dos meus domínios, no meu espaço particular. Abraço e até a próxima.